Muito bem, gente, começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, contexto bíblico que nessa temporada temos estudado, pensado, meditado, pesquisado sobre as mensagens, a verdade presente para os nossos dias. A gente tem tido a oportunidade de a cada episódio conversar, estudar temas densos, profundos, grandes profecias. E qual é essa mensagem do juízo que convida todos nós, todos sem exceção, a adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Um Deus de juízo que nos ama e que neste momento ainda está disponível para defender e advogar a cada um de nós. Eu queria, desde já, desafiar, motivar vocês. Estamos caminhando aí para o nosso final da nossa temporada. Então continua firme, estudando, pesquisando e tenha a razão da sua fé, a convicção da sua fé, do porquê que você deve adorar aquele que criou todas as coisas. Eu tenho a alegria de poder receber aqui mais uma vez esse grupo de amigos que tem aí contribuído para a gente ter aí que novos insights, novas ideias, tornando esse conteúdo útil aí, quem sabe, para você que é diretor da Escola Sabatina, que estuda a lição, que quer compreender mais sobre esses assuntos, compreender mais sobre a Bíblia. E para isso, eu tenho a alegria de receber aqui mais uma vez ele, que é pastor lá da igreja do Tucuruvi, também do Espaço Santana, região norte de São Paulo, um amigo, a voz de ouro do podcast. Olha aqui, gente, pastor William Pedro. Bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast No Contexto, amigão. Bem-vindo. Valeu, pastor Fabrício. Você é doido, que voz é? Eu vou mandar um abraço especial aqui para os nossos jovens lá do Tucuruvi, do Espaço Novo Tempo Santana. Um abração para todos que estão assistindo aí, que acompanham o podcast No Contexto. E eu também quero apresentar aqui o nosso ancião jovem. Olha aí. É isso aí, rapaz, nosso querido Henrique. Eu tive o privilégio de batizar esse menino aqui, Nossa, cara. A alegria de batizar o Henrique, a família, o pai, a mãe, o irmão também. Uma grande bênção aqui na nossa comunidade do Tucuruvi. E muito bom ter você com a gente aqui mais uma vez, Henrique. Valeu, pastor. Vou falar pra vocês, quando esse homem prega aos sábados, podia deixar o dia inteiro lá que a gente vai ouvindo. Isso. Glória a Deus por esse dom, pastor. É isso? Mas eu não tô aqui sozinho. Junto comigo, pastor da igreja do Tatuapé, pastor Jean. Tudo bem, pastor? Olá. Muito obrigado pela apresentação. Mais uma vez uma honra, viu? Fabrício, amigos todos que estão aqui nessa mesa, participar desse podcast. Trago também um abraço da minha comunidade, Tatuapé, da comunidade Raízes. Mando um abraço para minha família, minha esposa, Mozão, meus filhos Lucas, Vinícius e minha norinha Rafaela. Que Deus abençoe a sua vida e que esse podcast seja útil para a tua caminhada espiritual. Aqui conosco também o nosso líder maior, alta patente, Que o pastor pressão. Fabrício. Que pressão é essa? Jeanzão, obrigado mais uma vez, tá? Você do coração aí, temos uma admiração muito grande pelo ministério aí focado na missão, a família muito presente, né? O William da mesma forma, levamos a Lu ali sempre cantando e tal, com as crianças, é fantástico, né? E essa liderança forte surgiu em plena pandemia, mais ou menos assim, não foi? Se levantou 2020. ali. Foi aí mesmo, né? Aí. Tem feito um lindo trabalho, representa muito bem os jovens aqui da nossa associação. Deus te abençoe. Então, obrigado, Henrique, mais uma vez, tá? Amém. Queria também desafiar você que tem nos acompanhado, nos seguido aí, nesse projeto de tornar essa lição, o conteúdo cada vez mais popular, mais acessível, mais mastigadinho aí, mais útil para a sua vida particular e também para você que aí está acompanhando cada sábado aí na sua classe da Escola Sabatina. Esse conteúdo está sempre disponível aí no início da semana, no sábado pela manhã, e é importante que você aproveite esse conteúdo ao máximo possível. Ele está disponível no nosso YouTube, Paulista Leste. Também você pode acompanhar o conteúdo e o tema de cada semana no Instagram do Ministério Jovem aqui, Jovens Adventistas APL, e também acompanhar também na plataforma que você achar melhor, plataforma de áudio. Você pode acompanhar esse conteúdo também procurando lá por No Contexto Podcast. Você pode acompanhar também áudio, estudando, caminhando, no metrô, fazendo exercício aí, aproveitando esse conteúdo para quem sabe ampliar, através desse bate-papo aqui, o estudo, a compreensão do estudo da Bíblia e das mensagens de Deus para esses últimos dias que antecedem a volta de Jesus. Eu queria iniciar esse momento pedindo aqui ao pastor Jean, meu brother, que faça uma oração aí para que a gente entenda. São um tema muito interessante, muito importante, relevante, compreender o tema da lição dessa semana. Oremos então. Grande Deus e Pai, nós vamos comentar agora e estudar um pouquinho sobre os últimos enganos antes da volta de Jesus. Pedimos ao Senhor muita lucidez, a presença do Teu Espírito Santo,
para que a gente consiga compreender esses últimos enganos e termos o antídoto certo para continuarmos firmes e aguardar a volta de Jesus. Amém. É a nossa oração humildemente, em nome de Jesus. Amém. 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 É isso aí. Os últimos enganos, o tema do nosso episódio. O episódio de hoje muito interessante, muito forte também, para que a gente entenda. Haverá sim enganos específicos, assim como há sim na estratégia de Deus verdades distintivas, fortes para esse tempo, né? Adorar a Deus como Criador, se voltar para a sua palavra, né? Fazer Jesus nosso advogado, reconhecendo que estamos em um processo de juízo e que esse processo vai terminar e ele voltará como juiz. A verdade sobre os mandamentos de Deus, a guarda do sábado, a justificação pela fé, a crença somente em Jesus pela fé, tudo isso são verdades distintivas. E é óbvio que do outro lado, o inimigo, o dragão, fará de tudo e usará todas as ferramentas possíveis, a grande estrutura a seu favor, né? As instituições, que a gente já conversou sobre isso, religiosas inclusive, nesses últimos dias, para dar os últimos enganos antes desse grande conflito entre o bem e o mal terminar. E a gente sabe pela Bíblia, e ele está consciente disso, né? Apocalipse capítulo 12 fala sobre isso, ele sabe que pouco tempo lhe resta. E ele vai fazer de tudo para tornar as pessoas e mantê-las no engano. E ele usará enganos, os últimos aí, e vamos estudar sobre esses detalhes finais da história do conflito entre o bem e o mal. Eu vou ler o texto aqui, que está em Apocalipse, é o texto base, capítulo 16. Eu vou ler aqui a partir do verso 13. É um texto muito interessante, e ele já começa apresentando aqui três segmentos, 3 instituições, 3 personagens, 3 figuras que irão realizar, se unir para efetivar esses últimos enganos antes da volta de Jesus. E olha o que Deus revelou para João em Apocalipse 16, verso 13 em diante, diz assim: então vi sair da boca do dragão, acho que é fácil identificar o dragão, né? Porque a Bíblia fala dele do início ao final, é Satanás, né? Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais maravilhosos. Eles são os reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eu vou ler aqui também o capítulo 18, virando aqui a página, no versículo 2 e 3, porque fala como será o final desse grande sistema usado pelo dragão para levar os últimos enganos a este mundo. Capítulo 18, versículo 2 e 3 fala assim: Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou a habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Bom, 2 informações importantíssimas, né? Haverá aqui, em contrafação à trindade, né, de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma trindade falsa, uma trindade satânica, liderada por Satanás, pelo dragão, para enganar as pessoas nos últimos dias, né? Essa influência vai envolver muitas pessoas, os poderosos, os reis da terra, e esse esforço todo será feito para a grande batalha entre a verdade e a mentira, entre o bem e o mal, preparando as pessoas para tomarem uma decisão. No caso aqui dessa trindade, para enganar o máximo de pessoas possíveis, para que elas não saibam da verdade, não estejam prontos para o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Mas já é uma sentença aqui. E é apresentado aqui em Apocalipse 18 a realidade de que Babilônia, esse sistema, ele cairá. E é interessante, né? Cairá porque ela se tornou tão corrupta, tão enganosa, que ela levou as pessoas, através da sua prostituição, desse vinho, dos seus ensinamentos humanos, à prostituição e ao engano de muitas nações, de muitos reinos, de muitos povos. A mesma missão que é dada para o povo de Deus pregar a toda a nação, tribo, língua e povo, é a mesma missão também que essa trindade tem, de enganar nação, língua, tribo e povo e reis da terra, do menor ao maior. O máximo que ela puder enganar, ela vai fazer. E ela vai fazer isso através do engano, da mentira, do vinho dos seus falsos ensinamentos. Bom, esse é o resumo, é o texto básico da semana aqui. Vamos estudar sobre esses últimos enganos. E eu queria convidar vocês a olhar aqui para a tela aqui, ou para a lição de vocês aqui,
e assim como é feito no sábado pela manhã nas classes da Escola Sabatina Jovem, olharmos para nossa tirinha da semana aqui, tem 3 quadrinhos aqui, cada um com um detalhe interessante. E eu queria perguntar a vocês qual é a primeira impressão que vocês tiveram ao analisar aí a tirinha, o quadrinho da semana. A gente percebe que tudo está envolto dentro de um contexto religioso, não é? Quando a gente lê essas passagens que a lição trouxe para a gente como texto áureo, são textos que são interpretados de várias formas dentro do círculo cristão. Existem várias correntes interpretativas do Apocalipse. Mas a gente percebe que o tema do grande conflito envolvendo os últimos momentos da Terra é um cenário religioso, é um contexto religioso. Envolve adoração, né? Olha pra gente ver a tirinha, um homem ali adorando o sol, a gente vê uma cena de um rapaz falando Gaia, nossa mãe terra. Protestando, né, a favor, né? Exato, ali tem a gente que é tem ecológico. E... o caso do espiritismo. Então a gente vê que o tema do Apocalipse, ele tá todo envolto em uma guerra, uma batalha que é essencialmente espiritual. Porque a gente sabe que Paulo fala pra gente que o nosso inimigo não é a carne, não é o sangue, são os potestades, os principados, dominadores desse mundo tenebroso das regiões celestes. Então, no fim dos tempos, o que vai estar pegando forte mesmo vai ser o engano com relação à adoração. Ó, interessante, hein? Essa percepção aí. E aí, quem se aventura aí a continuar... Eu enxergo, além disso também, por exemplo, se a gente pensar no período medieval, a gente teve um sistema religioso praticamente predominando no mundo e perseguindo. O que nós estamos vendo nessa tirinha é uma união satânica de esforços de várias direções. O centro é a adoração, Tirar a adoração, né? Do verdadeiro... exatamente, do verdadeiro Deus. E botar em outro foco. Mas haverá uma união de todos os sistemas religiosos em prol de perseguir o povo santo de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e a pedra de toque será a adoração. Então, é essa a questão. É uma união de todo o sistema religioso. Então, desde como você falou, a questão do espiritismo, até a questão da adoração à natureza, até a questão do protestantismo apostatado. Então, é uma união de forças, e todos liderados pelo inimigo, para a última batalha, a batalha final, né? Ó, isso aí. E aí, William? Eu já vejo que o jovem, quando vê essa tirinha, já começa a tirar o sarro nesse egípcio aí, com essa barriguinha de fora. Aí, tudo... Tá fora de forma. Tá fora de forma e tá fora da juventude aí. Mas o esquema é o seguinte, com relação ao que eu consegui perceber nessa ideia, a gente tem aqui a realidade de deixar Deus de lado. Então, você pega a natureza, sol, o grande Deus do paganismo passado, então a adoração do sol, das questões místicas. Você tem aqui no segundo quadrinho uma atenção especial à questão da terra. Em forma de protesto. Em forma de protesto. E assim, o materialismo está descrito aqui. A ideia de valorizar o aqui e agora. E assim, que Deus criador da onde? O negócio é que a gente é da terra, a gente é daqui, a gente valoriza o que tem aqui e a gente defende o que é daqui. Né? E a questão do terceiro quadro é bem comum. Isso daqui é a realidade, infelizmente. Eu tenho 3 crianças, né? Eu tenho um de 11, um de 8 e um de 6 anos. E aí a gente percebe o seguinte, o espiritualismo e o espiritismo, infelizmente, invadiu todas as áreas dos desenhos, filmes, vídeos, o que for, música, tudo está relacionado ao espiritismo. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, em vez de eu ter contato com Deus, eu vou ter contato com um ser humano que já morreu. É sempre o humanismo, né, aí tirando Deus de lado, ainda que seja um homem morto. Ele tem que estar no lugar de Deus. E essa ideia de que a gente permanece, né, vivo após a morte, né, ou seja, a gente não precisa necessariamente ficar dependendo, né, de alguém que me prometa vida ou vida eterna. A gente não morre nunca, né? Né? A própria terra, né, a gente se renova, a gente reencarna. E a mesma continua, velha história, né, de Gênesis 3, né? Certo que não morrereis. É isso aí. Então a gente percebe que há uma união, né, de poderes de diversas formas. O que eu percebo aqui é que, embora a abordagem, a estratégia seja diferente, né? Seja adorando astros ou ídolos, seja fazendo um falso protesto em torno daquilo que Deus disse que não é a fonte de vida, né, que é a própria terra, ou até mesmo através, né, dessa forma de tentar encarar a vida, né, como um ciclo que não termina nunca, né?
Bom, percebe que a estratégia muda, mas o foco é o mesmo. E o foco é tirar a atenção e a adoração e o reconhecimento de que só Deus é eterno, só Deus é a fonte da vida e de que só Deus merece ser adorado, né? Então, é interessante, né? E é interessante porque a lição dessa semana vai trabalhar essa ideia de que Satanás usará enganos muito específicos como as últimas cartadas para manter as pessoas no engano, né? Pastor William, nos ajude aqui na parte do contexto. É possível haver um controle de envenenamento? Interessante, né? Interessante, né? A lição começou mencionando isso, né? Teve até um episódio em Chicago, eu queria até que você comentasse aí, tentasse nos contextualizar sobre essa experiência que aconteceu lá em Chicago, que também é utilizada por Babilônia nos últimos dias, né? Então, a verdade, Fabrício, é que eu vou pedir para o meu amigo Jean aqui. Já que bate pronto aqui, senão eu vou pegar a parte do rango dele. Antes de falar dessa questão de Chicago, o texto que você leu inicialmente, que a lição trouxe, vale a pena um minutinho de reflexão. Que a gente leu lá Apocalipse 16, 13 e 14, vou ler só o 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. É a trindade satânica, não é? O dragão contrafazendo Deus o Pai. Aí a gente vê aqui a besta, que é a Babilônia, que é essa mulher, essa denominação religiosa. Sistema religioso, que a Bíblia fala que ela se prostituiu. Tenta assumir o lugar de Cristo. Tenta assumir o lugar de Cristo. E por último, o falso profeta, que é todo um sistema religioso que se apostata e trabalha com muitas curas, com muitos milagres, com muitas coisas assim. Então é um sistema religioso. Que se contrapõe ao Espírito Santo, né? Que se contrapõe ao Espírito Santo. Quando a Bíblia fala assim, que nesses últimos dias eles têm 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, se a gente olhar para o que aconteceu, por exemplo, no Egito, a praga das rãs foi a última praga que os egípcios conseguiram contrafazer. Justamente. Dali para frente vieram pragas de morte. E eles não puderam mais contrafazer. Então, esse sistema religioso dos últimos dias é um sistema tão cruel que eles vão utilizar todas as forças satânicas para enganar e levar a maior quantidade de pessoas à morte. É isso que a Bíblia está querendo dizer. No que aconteceu em Chicago, por exemplo, interessante, que o pessoal começou a perceber que muita gente estava ficando doente e muita gente estava morrendo. E eles, de repente, de uma hora para outra, viram no rádio, viram nos jornais que as pessoas estavam morrendo e foram saber por quê. Por quê? Eles estavam tomando paracetamol, uma cápsula de paracetamol, e de repente muita gente ficando doente e outras tantas morreram. Quando foram pesquisar o porquê disso, detectaram que alguém, não se descobriu até hoje quem foi, que ele colocou uma fórmula, na verdade um veneno, dentro da cápsula, e quem usou a cápsula, em pouco tempo a pessoa já estava morrendo ou quase morrendo. O que isso quer dizer? Que a contrafação dos últimos dias também, ela é muito ardilosa e ela vai levar pessoas à morte e morte eterna. E isso é feito de forma controlada, né? Controlada. Sistematizada. Né? Exatamente, eu vou usar uma linguagem coloquial, muitas vezes é por debaixo dos panos. É travestido de uma religião, é travestido da Bíblia, é travestido de uma forma religiosa, é travestido de culto. Isso tudo é camuflado. É uma ação diabólica para levar as pessoas ao erro. Qual o antídoto para isso? Para a gente, caminhar. O antídoto para isso, do jeito que tem a trindade verdadeira e a trindade falsa, e os 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, o antídoto para isso é o que está em Apocalipse capítulo 14, verso 6 em diante, que é a tríplice mensagem angélica. Primeira delas, temor a Deus e dar glória a Deus. E saber que é vinda a hora do seu juízo, ou seja, Deus é o Criador. É a gente ensinar para as pessoas que existe um Criador, que esse Criador é eterno, que existe um dia de descanso, esse dia é o sábado, e que quando as pessoas adoram a Deus dessa forma, as pessoas estão colocando no seu coração. O segundo antídoto é a gente entender que se Babilônia caiu, quem está lá precisa sair de lá. Se já existe essa profecia de que ela caiu, então quem está lá precisa sair de lá. Quem já saiu não tem que viver assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente tem que viver alertando essas pessoas e tirando essas pessoas de lá, para que essas pessoas encontrem a salvação. E o terceiro e último antídoto tem de ver com o centro da questão, que é a adoração. Então, quando todas as coisas se armarem, a gente tem que entender,
é preferível adorar a Deus do que adorar qualquer sistema religioso, do que adorar aos homens. E esse Deus é o Deus que vai nos proteger e pessoalmente, quando precisar, ele virá aqui lutar e vencer por nós. Ó, interessante, né? A lição até mencionou no finalzinho aqui, né? Que, como a gente viu no Apocalipse, ela adverte que todas as nações beberam um vinho mortal, né? Chamado de vinho de Babilônia, né? Esse sistema é tão forte que ele chegou a alcançar todas as regiões do Ocidente, do Oriente, né? É um sistema que permeia todos os lugares, né? Tem acesso a todos os níveis de política no mundo, tem voz de Estado, né? Então, ela chega a alertar, olha, todo mundo já bebeu, eu já tinha bebido, né? Então, o que Deus quer? Tira esse veneno de você, tira a mentira, tira o engano e aceite a verdade. Mas que o recurso utilizado para poder fazer com que a gente, de forma controlada, seja envenenado, é o engano, cara. O engano é a pior coisa que existe, cara, porque você ser enganado é a pior coisa que existe, né? E Satanás, o dragão, ele tem usado um sistema para isso, né? Ele usa meios, um meio tido basicamente como um meio religioso, né? E um outro que até é visto por muitos, não, isso não é religião, não, isso aqui é uma coisa mais, não tem nada a ver com religião, mas que também é uma forma de religião, que quer ensinar a mesma coisa, enganos. Não a verdade, né? Eu queria até pedir agora, o William estava se segurando para falar agora há pouco, né? Falo, não falo, me confundi aqui. Mas vamos lá, amigão. Por que a Bíblia e a imortalidade da alma são temas tão cruciais nesses momentos que antecedem a volta de Jesus? Por que esses dois aspectos, né, descritos aqui em nossa lição precisam ser claros para cada um de nós nesse tempo onde o engano, onde a mentira, né, onde esse vinho, né, que leva à morte, né, tem, de certa forma, até se projetado, até parece maior. Por que a Bíblia, o tema da Bíblia, a imortalidade da alma, é tão importante de compreender esse tema? Primeiro ponto é que nós estamos vivendo os últimos momentos deste mundo. E quanto mais perto da volta de Jesus, mais escuro, mais negras serão as trevas nos dias em que estamos vivendo aqui. E quanto mais escuro está o mundo, mais nós precisamos da lâmpada. E a Bíblia é a nossa única salvaguarda. Sem a Bíblia, você pode ser forte, pode ser bonito, pode ser inteligente, pode ser o que for. Você está lascado. Não vai dar certo. Porque ela é a lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho. Sem a palavra de Deus, nós vamos ser enganados em qualquer esquina dessa. Apesar, e até mesmo porque, como o pastor Jean falou, e você mencionou várias vezes, a palavra engano é o grande sinal dos últimos dias. Não é o caso aqui, Mateus 24, a palavra mais repetida no sermão de Jesus é engano. Não deixe ninguém engane você. Não deixe que ninguém te engane. E como é que eu posso não ser enganado? Unicamente se eu conhecer a Escritura. É o que o Salmo 119 fala para o jovem. Como pode um jovem permanecer puro? Observando conforme a sua palavra. Guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Então é por meio da palavra. Por quê? Porque o inimigo, ele é astuto e sagaz. Se ele conseguiu enganar os nossos pais, Adão e Eva, num lugar perfeito, em todo o ambiente perfeito, quanto mais nós nesses últimos dias. E uma das coisas mais atrativas no mundo, e você mencionou aí, pastor Fabrício, que esse movimento, né, Babilônia, deu a beber para todos os povos, todos os reis, por meio de dois grandes enganos nesses últimos dias. Babilônia, o dragão, tem dominado as pessoas. No mundo geral, todo mundo cristão, ele está debaixo de um engano de Daniel capítulo 7, verso 25, e diz que a lei de Deus seria mudada, os tempos e a lei. Então esse poder político e religioso, considerado Babilônia, ele mudou os tempos e a lei. Toda a cristandade está contaminada. Faz eco, né? Faz eco a ideia de que a lei de Deus não existe, a ideia de que agora é a graça. Agora é a graça, a ideia de que o dia do Senhor não é mais o dia que era antes, agora é outro, ou você pode pegar qualquer um deles, o tempo e a lei foi mudada. E então toda a cristandade está imbuída na quebra da lei, esse grande engano do quarto mandamento. O segundo grande engano, ele engloba toda a humanidade, pastor Fabrício, todas as religiões, cristãs, não cristãs, orientais, ocidentais, que é a ideia de que quem morre não morre, a ideia da imortalidade da alma. Então Satanás, o dragão, ele conseguiu, por meio das suas instrumentalidades, tanto
aí a besta, o falso profeta, e se unindo a ele, atacando e ludibriando as pessoas. A lição é que ela deixa claro para a gente, para que, claro que esses dois grandes enganos, e aqui na parte de segunda-feira, especificamente fala sobre a imortalidade da alma, é fácil. A ideia de que a alma é imortal é aceita quase universalmente. Essa é a realidade. Tudo quanto a gente vê, né? Filmes, desenhos, roupas. Morreu, foi pra glória. É isso aí. Ou se morreu, a gente faz uma reunião, uma missa aqui, a pessoa vai pro Vou céu. compartilhar uma experiência com você. Olha, eu não fui criado com meu pai nem com a minha mãe. Amo eles. Mas fui criado com meu avô e minha avó. Mas infelizmente minha avó faleceu, eu tinha 5 anos. E foi sepultada na sala de casa. 5 anos ali, toda a família, todo mundo chorando. Eu com 5 anos já tinha chorado ali, não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Um momento minha tia, irmã da minha avó, me pegou no colo, ela estava chorando. Vem cá, filho, passou a mão na minha cabeça e disse assim, não chora não. Eu não estava chorando, mas eu não estava nem entendendo. Mas ela me disse uma frase que marcou a minha vida até a minha adolescência, quando eu me encontrei com a palavra de Deus. Ela disse assim, William, não chora não, vovó está no céu. Vovó foi para o céu. Papai do céu levou a vovó para ela. Sabe, aquilo me marcou tanto que depois, vez por outra, eu falava com Deus, sem entender as coisas. Eu falava assim, Senhor, por que o Senhor levou minha avó embora? Por que o Senhor levou minha vozinha? Eu gostava tanto dela, precisava tanto dela, né? E aquilo ali marcou a minha vida. Até que um dia, lá com os meus 12, 13 anos, na igreja do Jardim Glória, na cidade de Lavras, no sul de Minas, uma professora chamada Lenir, da escola ali da classe bíblica, ela ensinou que, na realidade, quem morre não vai para o céu, nem para o inferno, nem para o purgatório. A palavra de Deus diz que quem morre descansa no pó da terra e fica aguardando a trombeta de Deus soar. A voz de Deus, o arcanjo tocar a trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A partir daquele momento eu fiquei anos com a ideia, inclusive nesse ínter, morreu aqueles mamonas assassinos e aquelas duplas e tudo assim. Sempre a gente escuta nesses momentos de funeral as pessoas dizer assim, agora Deus levou, vai cantar para Deus no céu, vai jogar bola para Deus lá no céu. E são os artistas que atraem a juventude, que atraem a gente como criança, o ser humano, a gente tem às vezes como referência e tudo, e foram para o céu. E isso, infelizmente, leva muitos até ao suicídio, a tirar a vida e pensar que vai partir dessa para melhor. E é incrível isso, tanto o romanismo quanto o protestantismo apostatado, quanto as religiões do Oriente, do Ocidente, o que for, de tudo quanto é matriz, tem a base a ideia de Gênesis 3, né? O engano de Satanás. É certo que não morrereis. É isso aí, pastor Fabrício. A Bíblia é importante por isso, porque ela nos liberta, ela ilumina. É a única forma da gente, a única. A gente não ser enganado. Verdade, hein? Caminhando agora para a parte do comente, eu queria pedir ao Henrique nos ajudasse aqui, porque a Bíblia, ela nos mostra a quem devemos adorar, né? Mas é interessante, porque até a tirinha do começo da lição, assim, falou sobre... Eu tinha uma imagem de alguém adorando o sol e tal, né? A Bíblia e o culto ao sol. O que esse culto que foi estabelecido, né, historicamente, em algum momento da história, tem a ver com a realidade final do grande conflito? Por que a gente precisa ter consciência, né, de que nada e nem ninguém deve ser adorado no lugar de Deus? Esse culto que foi introduzido, ele hoje tem outra roupagem atualmente? Como é que é isso aí? O inimigo é astuto e sagaz. Na verdade, a gente vê que os enganos de Satanás, eles são sutis. Satanás é um sofista. Então, quando começou essa ideia do culto ao sol, a gente sabe que as obras de Deus são magníficas. O Salmo 19 fala que os céus proclamam a sua glória, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, Deus sabia muito bem que com uma criação tão perfeita, tão grandiosa, tão bela como essa, o ser humano ele teria a tentação de se curvar perante os astros, perante as criaturas. Então, a gente vê desde o início da humanidade Deus estabelecendo aquele que seria o antídoto contra a idolatria, o antídoto contra o ateísmo, que é o sábado. Deus estabelece o sábado para o primeiro casal e seria como o seguinte, vocês vão ensinar isso de geração em geração, vão ensinar os seus filhos para que sempre no pôr do sol, do 6º dia da semana para o 7º, vocês se lembrem que vocês têm um Criador.
Vocês se lembrem de que tudo que existe há porque há um Deus no céu que criou tudo isso. O sábado é um sinal do Deus criador, é um sinal de que sim, Deus fez tudo que há. Mas a gente sabe que conforme o ser humano foi se aprofundando, se distanciando de Deus, outras nações passaram a idolatrar vários ídolos. O culto ao sol teve sempre presente nas nações pagãs, desde o Egito Antigo, passando pela Babilônia, até chegar na civilização romana. Deus Ra, né? A gente sabe o Deus Ra dos egípcios e o Deus Mitras dos romanos, e Só foi mudando a capa, né? só o nome. Mas a gente vê, por exemplo, que não somente isso, mas dentro da sociedade romana existia um dia especial para esse culto do Deus Sol, o Deus Mitras. Era o dia do domingo, o primeiro dia da semana. Então, a gente até vê que ele era chamado do Venerabilis Solis Dei, o venerável dia do sol, não é? E numa época em que a igreja cristã estava começando a se estabelecer naquela sociedade helenista, sociedade greco-romana, alguns cristãos se viram na necessidade de tornar o evangelho mais transigente. Eles estavam saindo cada vez mais da perseguição, indo cada vez mais alcançando os palácios, os altos cargos da sociedade. Os cristãos, o cristianismo, a igreja estava crescendo. Mas, infelizmente, a gente vê que começaram a haver concessões dentro do cristianismo, no que diz ao aspecto doutrinário. A gente vê cristãos passando a relativizar a importância de certas doutrinas para que o evangelho ali fosse começando a alcançar mais pessoas. E nesse momento, a gente vê, por exemplo, a ação do imperador Constantino. O imperador Constantino, que era pagão, se converteu, tem toda aquela história, ele assina o primeiro decreto dominical, estabelecendo o domingo como dia de guarda, o domingo como dia de descanso, como dia de festa. É claro que isso foi cada vez se estabelecendo mais ainda, passados séculos, a igreja romana da época passou por meio dos concílios, decretos eclesiásticos, a fundamentar o domingo como o dia do Senhor. Mas a gente percebe que isso aqui não tem qualquer base bíblica. A gente percebe que isso está pautado numa pretensa autoridade humana, um reclame de uma autoridade que foi a si mesmo outorgada, de que o ser humano tem sim a capacidade de determinar quais são as leis, como a gente já viu que Daniel tinha profetizado lá no capítulo 7, no versículo 25, ele fala de um poder que intentaria de mudar os tempos, as leis, um poder que se julga com o direito de o fazer. Mas isso é reconhecido porque a lição ela traz pra gente aqui, na terça-feira, a citação de um pastor da Igreja Batista, lá do finalzinho do século XIX, e olha só o que ele diz aqui, ó. É lamentável que o domingo venha estigmatizado com a marca do paganismo e batizado com o nome do Deus Sol, e ele tenha sido adotado e sancionado pela apostasia papal e transmitido como um legado sagrado ao protestantismo. Ou seja, quando eu guardo o domingo, quando eu reconheço o domingo como dia de guarda, eu estou reconhecendo a autoridade daqueles que o fizeram, daqueles que fizeram essa mudança, porque qual que é o dia de guarda que tem autoridade bíblica, que foi instituído por Deus? É o sábado. Mas se eu guardo o domingo, eu estou reconhecendo que essa instituição religiosa, que esse poder religioso tem autoridade para isso. E às vezes isso é feito de forma indireta, hoje em dia. O protestantismo segue esse caminho. Os próprios líderes religiosos da igreja romana, eles reconhecem que os protestantes, ao guardar o dia de domingo, estão de forma indireta rendendo honras à igreja romana. E para a gente finalizar aqui, por que isso é tão importante? A gente viu que o domingo ele tem essa origem, ela tem essa influência da cultura pagã, mas o sábado, como eu bem disse, ele é o antídoto de Deus contra a idolatria, contra o paganismo. A gente vê, por exemplo, em Ezequiel 20, lá no versículo 20, que Deus fala o seguinte: santifiquem os meus sábados, porque eles servirão de sinal entre mim e vós, para que vocês saibam que eu sou o Senhor vosso Deus. A gente vê aqui na palavra de Deus que o sábado ele tem um propósito. Ele não foi dado a esmo por capricho de Deus. O sábado tem o propósito de nos lembrar a cada semana, a cada dia. Lembrai-vos do dia de sábado, 7 dias por semana. O Senhor é Deus, o Senhor é o Criador de tudo que há. Sensacional, é isso aí. Então a relação aqui, a Bíblia, né, e o culto ao sol, há um histórico sobre isso, né? Há uma tentativa muito forte, muito popular em torno dessa grande mentira, né, introduzida no cristianismo, que se tornou tão popular
defendida, né, de qualquer forma aí, com malabarismos teológicos, né, para tentar dar um tipo de base bíblica, ou aqueles que não, é o dia do Senhor, acabou o dia que o Senhor ressuscitou, etc e tal, ou outro extremo, né, não importa o dia que você conversa, o importante é adorar a Deus, e não importa nem qual é o Deus, o importante é adorar ao meu Deus, né, eu estabeleço o que é aquilo que eu devo adorar e acabou. E a Bíblia traz a gente para a realidade que existe um só Deus, um dia para adorá-lo, né, um dia para reconhecer quem ele é, e a Bíblia é a nossa única ferramenta, né? Todos os poderes do inferno e as forças do mal não podem destruir sua lealdade a Cristo. O povo de Deus está seguro nele. Ele é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas de tribulação. A Bíblia é quem vai dar segurança e força para a gente permanecer ao lado da verdade. E não importa todos os recursos que o inimigo utilizar, os poderes usados pelos próprios demônios, que até podem operar milagres, né, o resultado, o operador de sinais, o poder dos demônios, né, esses poderes, né, que a gente descreveu aqui no início da nossa lição, no texto principal, eles não serão suficientes para poder suplementar ou tirar a verdade do coração do seu povo, do sincero dos fiéis. E uma verdade é certa, e está aqui já na nossa lição, né? Apocalipse 14, verso 8, olha, caiu a grande Babilônia. Os seus enganos não vão durar para sempre, né? Permanecerão de pé aqueles que estiverem ao lado da verdade, tal como está na Bíblia. Vamos lá, gente, caminhando agora para a parte do compare aqui, momento do nosso hipertexto, tá bom? Por que é tão importante entender a verdade sobre a morte? A gente começou a entender aqui pouco a pouco, porque compreender essa verdade vai nos encher da verdadeira esperança, né? Do que essa verdade sobre a morte nos protege? De viver um engano, de viver uma mentira, né? De viver em torno de uma falsa ilusão de que a gente não morre, de que a gente não precisa, né, se preocupar com respeito ao que acontece depois da morte, né? É importante que a gente tenha, com base na Bíblia, condições de explicar de forma simples, como o pastor William mencionou, né? Entender que, de fato, Deus tem uma verdade clara sobre o estado do homem na morte e como é que isso funciona. Já percebemos que esse é o pior engano, um dos piores que o diabo tem utilizado e realmente tem causado muito sucesso, né? A palavra-chave da semana é enganos. Eu queria pedir aqui, começando pelo pastor William, qual é a palavra aí que você queria acrescentar à nossa rede semântica para ampliar aí nossa compreensão sobre a realidade desses enganos que o inimigo vai utilizar, está utilizando nesses últimos dias? Ó, pastor Fabrício, eu vou utilizar aqui o texto de Jó 19, verso de número 25 e 27. Dei uma atrasadinha aqui nessa leitura aqui, mas Jó 19, fechou. Versos 25 até em diante diz assim, mas eu queria ler o 24 também. Que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha estas palavras de Jó. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Sabe, a palavra aqui para esse verso é certeza, apesar dos enganos. Olha que legal, hein? E interessante, né? Porque Jó acreditava, né, nessa realidade de uma ressurreição, né? De um encontro pessoal com Deus, né? Totalmente ao contrário do que é ensinado por esse sistema religioso, né? O texto diz que ele diz assim, em minha carne verei a Deus. Ou seja, ele acreditava na ressurreição real, assim como Cristo quando ressuscitou, ele disse a Tomé, põe o dedo aqui, vê aqui, eu sou eu mesmo, não é nada de um vulto, nada de imagem, é Jesus em corpo, ele ressuscitou, transformado ali, ele subiu ao céu em corpo e nós iremos vê-lo assim. Quando chegarmos no céu, vamos ouvir as perguntas daqueles que nunca conheceram Jesus, que feridas são essas nas tuas mãos? E ele vai dizer, são feridas com que fui ferido na casa de amigos meus. Que fantástico isso. Grande engano, né? Terrível, né? Achar que o homem tem algum tipo de outra parte, né?
nesse que a Bíblia chama de ser humano integral, né? De que tem uma alma fora do corpo, que continua viva, consciente e tal. Esse Fantasminha, é um dos piores enganos que existem hoje também aí, ensinados, né? Além da imortalidade, além do falso dia de adoração, muito pregado e ensinado, assim, abertamente por muitas denominações religiosas. E Deus espera que a gente faça da Bíblia a nossa salvaguarda, que nos mostra, né? Sim, haverá ressurreição e será esse corpo aqui, ó, glorificado, transformado, sem nenhuma dificuldade que a gente enfrenta hoje por conta do pecado. Eu queria pedir agora o pastor Jean aqui, qual é o texto que você queria destacar e qual é a palavra que você queria acrescentar aqui pra gente. Pastorzão, capítulo 17 de Apocalipse, verso 14, e depois eu vou ler aqui o 16. Diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados e eleitos e fiéis que se acham com ele. Amém. Verso 16. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumarão no fogo. A palavra é rebelião. Vou explicar por quê. Porque esse sistema religioso último será alguma coisa tão cruel que a guerra deles é contra o próprio Cristo. Eles perseguem o povo de Deus, perseguindo o povo de Deus, eles estão perseguindo o próprio Cristo. A guerra é contra o próprio Cristo porque eles se colocam no lugar de Cristo na terra, recebendo adoração, etc. e tal. E outra coisa, da mesma forma como eles se unirão, todo o sistema protestantismo apostatado, espiritismo, mas essa questão romana religiosa, esse sistema todo se unirá, mas quando estiver para verem Jesus Cristo voltar, ele se fragmentará e um brigará contra o outro. Um acabará com o outro. E isso é uma determinação divina. Deus vai tirar deles a bênção e eles vão se degladiar. E por isso que eu coloquei aqui rebelião, porque essa contrafação vai até um limite. Daqui a pouco o diabo que os une vai ser o mesmo diabo que vai fazer com que eles se matem um ao outro, pouco antes da volta de Jesus. Olha, então aí interessante, né? Porque o texto próprio diz que essa grande cidade, essa Babilônia, essa mulher mística, né, religiosa, ela tem adeptos, né? Ela tem representantes, inclusive dentro, especialmente entre aqueles que um dia se levantaram dela para protestar contra ela mesma. Exato. Mas com o passar do tempo, também apostataram, né? Também deixaram a verdade e seguiram os enganos e ensinos desse grande sistema religioso, né? É isso aí mesmo. Eu queria terminar agora aqui com o Henrique. Qual é o texto e a palavra que você queria destacar? Baseado lá em Provérbios 14:12, que diz assim, ó: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. A palavra que eu escolhi aqui, aparência. Quando a gente se apega aos nossos sentidos, quando a gente se apega à nossa própria intelectualidade, quando a gente se estriba no nosso conhecimento, a gente pode cair no engano. Porque Satanás, ele trabalha com aparências, ele trabalha com aquilo que parece direito. Paulo fala em Coríntios, não é de se esperar que o próprio Satanás se transvista de anjo de luz, quanto mais os seus ministros e ministros de justiça. Então, como a gente já bem disse aqui no Salmo 119, para o jovem, para qualquer cristão que quiser guardar puro o seu caminho, ele precisa ter completa confiança na palavra de Deus. Vai haver um dia, no fim do tempo desse mundo, em que a gente não vai poder confiar nem naquilo que a gente vê e que a gente ouve. É isso aí, mas estritamente e unicamente na palavra de Deus. É isso aí. É isso aí, gente. Não tem outra forma de você encarar, descobrir e abandonar os enganos utilizados pelo dragão nesses últimos dias, a não ser estar apegado, focado na palavra de Deus. E Cristo foi muito claro, né? O pastor William até citou, né? Se possível, ele enganará até os próprios eleitos, que eles foram salvos por Cristo. Então, se ele falou isso, é porque é verdade. Então, fique ligado, se apegue à palavra. Caminhando para o final aqui, eu queria pedir aqui que o pastor William nos ajudasse aqui, porque Deus, ele nos dá a verdade, nos liberta dos enganos de Satanás, né? A graça nos alcança, mas essa graça nos alcança para quê, pastor William? Ela nos alcança para nos fazer obedientes, felizes. O segredo da felicidade é a obediência. A salvação é de graça, mas a felicidade está restrita à obediência, viu, pastor Fabrício? E aqui a graça é justamente para isso. Nós já temos as características daqueles que são o povo de Deus nos últimos dias. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. O dragão está irado contra eles. E o dragão preparou grandes falácias aí para esses últimos dias. Ellen White diz assim: o que é esse vinho, né, da prostituição que está na taça
da mulher de Apocalipse 17. Suas de Babilônia, falsas doutrinas. Então as falsas doutrinas de Babilônia são esse vinho. Ela deu ao mundo um sábado falso em vez de um sábado do quarto mandamento e tem repetido a mentira que Satanás disse inicialmente a Eva no Éden, a imortalidade natural da alma. Então assim a gente percebe justamente que o chamado de Deus para todos que estão dentro do movimento de Babilônia, desses sistemas religiosos, do engano, que estão absortos nesses dois principais enganos, da imortalidade da alma, da quebra da lei de Deus, da anomia, da ideia de que Jesus aboliu a lei de Deus. É a mesma ideia do céu. Ele chegou no céu e disse assim, olha, a lei de Deus não serve mais. Deus não nos favorece. Ele só quer ser adorado e tudo, e aí não vamos mais nos adorá-lo, vamos nos rebelar contra ele. Então o apelo de Deus é justamente esse, caiu, a casa de Babilônia caiu, viu, pastor Jean? Sua casa caiu, Satanás, a sua casa caiu, grande meretriz. E qual é o chamado? Sai dela, povo meu. Saia dela. É o que naturalmente a gente faria, né? Se tem algo desabando, a gente vê as enchentes aí, né, acontecendo, sim. Passa a defesa civil, condena a casa, aí o cara passa lá, sai, vai desabar, o risco é muito grande, vai cair. É a mesma coisa aqui, né? Ele está lá com as ideias dele lá, do dragão, do falso profeta, da grande meretriz ali, mas nós somos a graça que Deus estabeleceu para esses últimos dias, o povo da graça, né? Pregai o evangelho eterno, dizei, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. A graça de Deus é justamente essa, chamar você jovem, chamar eu e você como pastores, como membros da igreja, como jovens, como meninos e meninas, para cumprir essa missão de proclamar a grande solução contra o vinho de Babilônia, que foi o início da lição, que é as 3 mensagens angélicas, como o pastor Jean falou. Né? Então, sai dela, povo meu. Interessante, né? Porque Babilônia abertamente embriaga, né? E esse movimento, né? Desses grandes movimentos religiosos que existem no mundo, né? Chamado de protestantismo apostatado. E por que são caracterizados de protestantismo? Aí pode. Eles protestaram para poder voltar para a verdade, para a Bíblia, para a fé. Por que são chamados de apostatados? Porque... Começaram bem, né? E de certa forma, hoje eu escuto o tempo todo, né? A graça é suficiente e tal, mas não precisa mais obedecer, não precisa mais viver uma vida de pureza, né? A igreja aqui, a mulher é vestida de sol, do sol da justiça, de uma vida coberta por Jesus, né? Ele nos salva para viver uma vida de obediência, não para a gente ser salvo para viver do nosso próprio jeito, né? Ao contrário do que Babilônia, do que essa mulher ensina, ao contrário do que esses movimentos protestantes falsos. Por que falsos? Porque não fundamentam sua fé na palavra. Justamente. É isso aí. Então, a graça de Deus, ela naturalmente nos impulsiona a viver uma vida de obediência por amor a Deus e para a glória de Deus, né? Diz que nossas obras existem para glorificar a Deus, não para nos salvar. E o grande objetivo é justamente esse. A graça me faz obedecer e me tornar um testemunho vivo, uma carta aberta. É isso aí. Então, assim como o testemunho dos fiéis de Deus no antigo Israel levaram muitos a serem obedientes a Deus, assim também o seu testemunho jovem na faculdade, no trabalho, o seu testemunho na sua família, vai trazer as pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz, a maravilhosa luz de Jesus. Então, que a gente possa brilhar, que a gente possa aceitar essa graça que nos faz fiéis e nos ajuda a ser obedientes ao Senhor Jesus. Bom, gente, caminhando aqui para o final, queria desafiar vocês agora, queria até pedir uma ajuda final aqui, considerações finais aqui. Já mencionamos esses 2 grandes erros, né? Mas eu queria destacar aqui, queria pedir a ajuda do pastor Jean para nos ajudar aqui. Chegamos a um consenso final, já que a gente falou dos últimos enganos. Podia destacar? Ou você podia falar de um, ele fala de outro, né? São 2 grandes. Quais são esses 2 grandes enganos? E por que Satanás fará de tudo para unir as pessoas nesses 2 grandes enganos? Bom, o primeiro deles tem de ver com a lei de Deus. Esse é o primeiro engano. Por quê? Quando você desconstrói a lei de Deus, você joga fora a Bíblia, né? Então, esse é o grande engano. Quando você desconstrói a lei de Deus, você leva as pessoas a viver uma vida na imoralidade, adorando outros deuses, se curvando a outras coisas, a seres humanos. Quando desconstrói a lei de Deus, você leva a sociedade a viver num caos moral.
que é exatamente o que nós estamos vivendo agora. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e se joga. Porque se não tem lei, então não há pecado. Então o que Satanás está tentando fazer agora é exatamente isso. É tirar as pessoas da observância à lei de Deus, que é o princípio moral do coração de Deus. Então se a gente não está conectado com esse Deus e essa moralidade não mora em nós, então eu posso viver a vida de qualquer jeito. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nesses dias nos ajude a não cairmos nesse que é um dos grandes erros. O segundo? O segundo grande engano é a imortalidade da alma, que abre o caminho para o espiritismo, que a gente sabe que é a obra mestra de engano que Satanás vai usar no fim dos tempos, né? Afinal, o Apocalipse ele descreve lá sinais acontecendo, que as pessoas vão se maravilhar e vão seguir a besta por causa desses sinais que ela manda fazer. Maravilhas que ela consegue fazer. Mas graças a Deus, o Senhor já proveu pra gente a defesa, já nos proveu o meio pelo qual a gente pode resistir a eles, que é a palavra dele. Posso pedir licença para ler um textinho da lição de sexta-feira pra gente finalizar? O primeiro parágrafo, texto do Grande Conflito, página 488, ela diz assim, ó: agora que Satanás não mais pode manter o mundo sob seu domínio, privando-o das escrituras, recorre a outros meios para realizar o mesmo objetivo. Para ele, destruir a fé na Bíblia tem o mesmo efeito de destruir a própria Bíblia. Nossa. Houve uma época em que a Bíblia foi proibida, já foi queimada em praça pública, mas quando a gente se vê na nossa situação hoje, a gente tem Bíblia em toda casa. Bíblias em todos os tipos de traduções, Bíblia do Caleb, Bíblia do Jovem, Bíblia com comentário bíblico. Mas infelizmente hoje, muitas vezes nós estamos indiferentes, insensíveis à palavra. Então, de certa forma, o engano de Satanás continua. Porque se antes ele precisava destruir, hoje ele só precisa distrair. É isso aí. Bom, gente, caminhando aqui para o final, queria só um texto aqui antes de agradecer e orar. Achei fantástico, queria terminar com esse texto aqui. Esse episódio é fantástico demais, gente, olha. Eliade fala assim, ó: no livro Grande Conflito, por meio de dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás aprisionará o povo em sua armadilha. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o segundo cria um laço de afinidade com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender a mão para o espiritismo por cima de um abismo e por sobre outro abismo segurará a mão do poder romano, e sob a influência desta tríplice união, esse país seguirá os passos de Roma, pisoteando os direitos da consciência. Bom, já está profetizado de que haverá uma união. A Bíblia aqui já adiantou que haverá sim uma união entre esse sistema religioso, Roma, e também esse protestantismo apostatado, representado pela nação protestante, né, do mundo, nasceu em um berço protestante, vão se unir para manter o povo do mundo todo aprisionado em engano. Satanás fará uso desses dois grandes sistemas, né? E é importante que a gente entenda de que a gente precisa, né, urgentemente ter a Bíblia como nossa base de fé, segui-la, amá-la, obedecê-la, né? E seguir aquilo que ela orienta. Imortal, segundo a Bíblia, só existe um. Aleluia. E é Deus, né? E se queremos viver a imortalidade, temos que nos entregar a Ele e seguir a sua palavra. É isso aí, eu queria agradecer mais uma vez aqui, Henrique, obrigado, pastor William, obrigado, Jeanzão, por estar aqui com a gente, tá? Obrigado. Muito legal estar com vocês aqui. Henrique, termina de coração pra gente ir? Vamos orar. Pai amado, novamente damos graças, Pai, porque o Senhor nos conduziu em mais um estudo da Tua lição. Obrigado, eu agradeço pela semana, Pai, que o Senhor abençoe os seus jovens, abençoe a sua igreja, Pai. Nos prepare, Pai, para os desafios que ainda temos que enfrentar, Pai, antes do dia da Tua vinda, Pai. Sabemos que a Tua palavra, Pai, é luz para os nossos caminhos, Pai. E logo as achando, Pai, elas nos são gozo e alegria. Amém. Rogo para que em nome de Jesus o Espírito nos conduza, Pai, no estudo de mais uma lição durante essa semana que vem agora, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Bom, nossa gratidão a você também que está aí nos acompanhando, assistindo, ouvindo em algum lugar. Queremos agradecer e desafiar você a fazer da Bíblia, a palavra de Deus, mandamentos de Deus, a sua única regra de fé e prática. Crendo de que sim, existe imortalidade, mas condicional, ao lado de Jesus para sempre. Então faça ele seu advogado hoje, o ame, sirva a sua palavra, adore ele como seu criador e não siga nenhum sistema humano, a nenhuma doutrina ou ensinamento humano, nada que não venha da palavra de Deus. Que Deus abençoe muito você, permaneça firme, estamos caminhando para o final da nossa temporada
E nós queremos desafiar você a acompanhar, compartilhar esse conteúdo nas nossas redes sociais, no nosso YouTube também, e compartilhar esse conteúdo com alguém que ainda não conhece. Que Deus te abençoe. Nos encontramos no nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Te espero lá. Até mais. Tchau.